Olá pessoal que acompanha a fanpage do Jornal Popular. Hoje, segunda-feira, dia 1º de agosto, e para a gente abrir muito bem este mês de agosto, estamos recebendo aqui na redação do Jornal Popular o ex-ministro da Justiça, o ex-juiz federal Sérgio Moro, hoje pré-candidato a senador aqui pelo estado do Paraná. Antes de mais nada, privilégio poder conversar com o senhor, doutor. E antes da gente fazer essa pergunta, é um bate-papo rápido, porque o pessoal está esperando ele aqui no outro compromisso aqui na cidade. Antes de eu fazer umas perguntinhas para o senhor, queria deixar a palavra aberta para o senhor agradecer aí, falar um pouco aí a nossa comunidade araucariense. Olha, um grande prazer estar aqui em Araucária, falando para o Popular. A gente tem percorrido o Paraná inteiro, indo das pequenas, as médias, as grandes cidades. Estamos visitando agora a região metropolitana de Curitiba, mas a gente sabe que a Araucária tem essa luz própria, né? Um grande polo industrial do estado, tem as suas peculiaridades, o Paraná é um estado com atividade predominantemente na agropecuária, se destaca muito bem, mas a gente sabe dos polos industriais e da necessidade da gente atender todas as demandas. Aliás, é importante para o Paraná que a gente consiga diversificar mais a economia, e isso significa mais industrialização. Claro que a gente quer aquela industrialização com qualidade, né, que melhore o bem-estar da população, que gere mais emprego, gere mais renda, sem aqueles impactos, muitas vezes, que acompanham a atividade com indústrias muito poluentes. Mas com a Araucária que a gente pode trabalhar em todos esses temas, todas essas pautas, e a gente está ouvindo as pessoas, principalmente isso. Acho que a arte da política é até essa, né? Ouvir mais do que falar. Legal. Doutor, ex-juiz federal, ex-ministro, de repente foi para a iniciativa privada, estava lá nos Estados Unidos, e como é que gira essa chave, volta para o Brasil para entrar aí, disputar um cargo eletivo? Olha, eu até falo brincando que no final do ano passado estava no setor privado, estava até no exterior, estava residindo ali na região de Washington, mas foi como se tivesse um grilo falante no meu ombro, falando assim, olha, você tem que voltar à vida pública, a tua missão ainda não acabou, e eu acabei me motivando, né, a retornar, colocar meu nome à disposição. No primeiro momento o objetivo era ajudar a romper essa polarização política, que acho que ela faz mal para o país. A gente tem circulado, e o que a gente ouve? Demandas da saúde, demanda de infraestruturas, demanda de educação, de segurança pública, que é um tema essencial e importante, a própria questão do combate à corrupção. As pessoas não querem entrar nessas brigas que muitas vezes dividem artificialmente os brasileiros em amigos e inimigos. Nós não somos isso. Nós somos um povo tolerante, um povo pacífico, que quer, né, trabalhar duro, mas ganhar bem a vida, seguir a vida adiante. Então, eu acabei decidindo tentar primeiro romper a polarização. Infelizmente, tive que fazer uma adequação de percurso por questões partidárias, e hoje estou como pré-candidato ao Senado pelo Paraná. O que eu acho que a gente precisa? Uma voz forte e independente, representando o Paraná e a população, lá no Senado Federal. Legal. Doutor, Senado Federal, temos 3 paranaenses hoje, e é fato que o Senado, os representantes do Paraná, eles hoje são coadjuvantes nessa estrutura nacional. Como é que rompe isso? Como é que o senhor pretende fazer esse trabalho para ser protagonista? O senhor sempre foi protagonista nas áreas que o senhor atuou. Como é que se torna protagonista representando o Senado do Paraná lá em Brasília, na eventual, obviamente a gente tem que sempre explicar isso, na homologação da sua candidatura, em convenção ainda o senhor fala como pré-candidato? Amanhã tem a convenção do União Brasil, tá? 10 horas lá no Espaço Torres, começa ali pelas 9, depois vai ter o discurso pelas 10. E como você disse, né, eu sempre fui protagonista. Então tudo que eu fiz, fui juiz por 22 anos, eu trabalhei com grandes casos nacionais, de repercussão nacional, que a gente colocou o Paraná nos holofotes do país. Entre 2014 e 2018, durante a Lava Jato, o país olhava para nós aqui, para saber o que ia acontecer, e não para Brasília, né, porque a gente fez a diferença. Depois eu fui para o Ministério da Justiça, e nós combatemos ali o crime organizado para valer. Acho que não teve gestão do Ministério da Justiça que foi mais combativa. Isolamos as lideranças do PCC, criamos programas como Vigia nas Fronteiras, revitalizamos a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que é um instrumento poderoso para a gente poder elucidar crimes graves, inclusive de assassinatos.
Então eu posso dizer, né, não me interprete mal, que esses trabalhos foram institucionais, muita gente envolvida, mas eu posso dizer que eu sempre imprimi um dinamismo nas minhas atividades. E a ideia, caso eu seja honrado com essa posição de senador pelos paranaenses, é a mesma. A gente vai estar lá com as bandeiras que me são clássicas, combate à corrupção e segurança pública, mas a gente quer tratar de todos os temas que importam para a vida do cidadão. Emprego, renda, o combate à inflação, que hoje é absolutamente necessário, a educação e a saúde. E a gente não vai ficar sentado, isso pode ter certeza, numa poltrona lá em Brasília, vendo o mundo passar. A gente vai estar presente, não só nessas grandes pautas, mas também eu vou continuar circulando o estado do Paraná para visitar a região metropolitana de Curitiba, cidades do interior. Cada uma delas tem sua peculiaridade. Legal. Doutor, o senhor vai estar em Brasília, existe a possibilidade de ser o senhor ser um senador da República num governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa possibilidade é real, existe. O senhor já se imaginou essa posição? Como é que o senhor vai estar lá no Congresso Nacional, eventualmente tendo como presidente da República o Luiz Inácio? Como é que vai ser essa atuação do senhor? Vai ser animado, né? De tédio ninguém morre. Exatamente. No Brasil. Se isso acontecer, eu espero que não, tá? Não, vou deixar bem claro a minha opinião. Acho que uma eleição do ex-presidente Lula seria uma tragédia moral para o país. É um tabefe na cara do cidadão honesto. Se isso acontecer, eu desde logo deixo claro, você oposição. Claro que não é aquela oposição irracional. Se eventualmente for aparecer algum projeto que a gente entenda que traz benefício para a população, não é porque veio do PT ou do Lula que você vai ser contra. Agora, a tendência natural, até porque a gente tem visões distintas de mundo, eu acredito, por exemplo, que a inovação, o crescimento econômico vem no mercado, vem da iniciativa privada. Cada pessoa pode ser uma versão melhor dela mesma e ela traz isso para a atividade dela. O PT já tem aquela visão mais burocrática, estatizante. Eu defendo o combate à corrupção. Eu acho que o PT tem dificuldade de trabalhar com esse tema. Então, se isso acontecer, espero que não aconteça, você pode ter certeza que estarei na oposição e gostaria. Claro que isso se conquista, não se simplesmente afirma, mas gostaria de ser uma das lideranças na oposição. E eu tenho uma vantagem, viu? Vou dizer, eu não me vendo por cargo, nem por emenda, nem por verba, nem por nada. A gente já viu isso no passado. Eu preferi deixar o Ministério da Justiça do que comprometer a minha integridade ali no cargo. Então, eu não estou nessa pelo cargo, mas eu estou por um projeto. Porque tem muita gente que hoje, por exemplo, está com o presidente Bolsonaro, né? E que se perder a eleição vai estar com o Lula no dia seguinte, assim como teve com o Lula lá atrás. Para começar, o presidente do partido, né? O Valdemar da Costa Neto. Aí você tem gente que é daquele chamado Centrão, Ciro Nogueira, Ricardo Barros, todos estavam com o Lula há 4 anos atrás. Agora estão com o Bolsonaro e provavelmente vão com o Lula novamente, se o Lula ganhar. Não será o meu caso. Não apoio, na verdade, nem Bolsonaro, nem Lula. Mas se Lula for eleito, com certeza estarei na oposição. Outra situação que vai ser muito curiosa com relação à questão do tédio, como o senhor disse, eventualmente o senhor vai cruzar lá, o senhor sendo eleito, vai cruzar nos salões do Congresso alguém que o senhor já mandou prender. O senhor já pensou nisso? Como é que vai ser essa relação? Olha, eu nunca tratei esses temas de caráter pessoal. Quando eu fui juiz, eu cumpri o meu dever, aplicava a lei. Tá? Um juiz profere uma sentença mandando alguém para a prisão com uma satisfação pessoal. No fundo, você está cumprindo, aplicando a lei. Se a gente tem dificuldades no Brasil com a lei, a gente tem que aperfeiçoar. Né? Se tem uma lei indesejada, a gente pode até mudar, coisa assim, mas o que mais nós temos problemas é uma dificuldade de aplicar as leis boas. O império da lei faz parte da democracia, que é um pouco aquele governo de leis. Então, eu nunca tratei esses temas na perspectiva pessoal. Nunca tive uma animosidade pessoal, nem em relação ao próprio presidente Lula. Não tenho nenhum problema pessoal com ele, eu só apliquei a lei porque era meu dever como juiz. Da mesma maneira, se acaso isso acontecer, né, quem tem que ter alguma vergonha desse episódio é quem foi preso, até porque sabe porque foi preso. Né? Quem foi processado na Lava Jato foi em 2 situações e condenado. Pagou o suborno ou recebeu o suborno. Então, se isso acontecer, não sou eu que tenho que baixar a cabeça. Eu, na verdade, cumpri o meu dever.
Legal. E lembrando sempre, né, doutor, que quem processou sempre nunca foi o senhor, sempre o Ministério Público. Né? Claro, sim. Veja, acusação feita pelo Ministério Público, investigação pela Polícia Federal, e eu apliquei a lei como juiz, né? Fiz lá os julgamentos. E as minhas sentenças, o próprio caso do ex-presidente Lula, a minha sentença foi confirmada no tribunal em Porto Alegre por 3 juízes, depois por 5 magistrados no STJ. Aí veio o Supremo e inventou aquela história, né? Parte do Supremo que foi perseguido. Não teve perseguição nenhuma. Respeito o Supremo como instituição, sou contra ficar ofendendo, xingando o ministro, ameaçando o ministro, não dá. A gente tem que melhorar a instituição e não acabar com ela. Agora, foi um baita erro judiciário essa anulação da condenação do Lula. Até porque o Supremo não vem e diz, ele é inocente, vamos reformar a condenação. Não. Criam lá uma história de que ele foi perseguido, mas ele foi perseguido. E a pergunta que fica, tá, e ele era culpado? Ou ele era inocente? São essas as questões que o Supremo deveria ter respondido. E não simplesmente uma anulação que manda aquele recado para a sociedade que o crime compensa. Eu quero viver num país que eu possa chegar para meu filho em casa e dizer para ele, filho, você tem que estudar bastante, você vai ter que trabalhar. Se você fizer isso, você vai ter a possibilidade de prosperar, ter direito, né, a uma parcela da riqueza desse país. Claro que às vezes no Brasil falta oportunidade para muita gente e esse é um problema que tem que se tentar resolver com política social. Mas você quer ter essa mensagem para o seu filho de que vale a pena ser honesto. Que tipo de país que a gente está construindo quando a gente está vendo esses casos de anulações? Veja, semana passada eu li no jornal que Eduardo Cunha vai ser candidato a deputado lá por São Paulo. Poxa, o Eduardo, ele foi condenado por sentença, depois confirmado até em segunda instância. E o que dizia a acusação? Que ele tinha recebido um suborno de US$ 1.500.000 numa conta na Suíça, que ele controlava. E se você rastreia esses valores, você chega até um contrato da Petrobras, indiretamente. Então, assim, são elementos documentais muito robustos. Ele foi condenado, ficou 4 anos preso. Daí veio uma anulação, né, do Supremo também, dizendo que, tinha que ter sido julgado pela Justiça Eleitoral e não pela Justiça Federal. Qual que é o sentido disso? Essas mensagens, né, erradas que estão sendo passadas para a sociedade, a gente tem que se insurgir contra isso. E essa é uma ação, inclusive, que o Supremo mandou para o senhor, né? Esse é o maior disparate, né? Porque esse processo corria lá no Supremo, o Eduardo Cunha perdeu o mandato, foi cassado na Câmara e mandaram o processo para mim. Continua aí. Mas continua. Eu decretei a prisão dele, a pedido do Ministério Público. O Supremo manteve a prisão preventiva dele, ou seja, Curitiba. Aí 4 anos depois, muda a jurisprudência, dizendo que tem que ser julgado na Justiça Eleitoral. O que US$ 1.500.000 na Suíça tem a ver com eleições? Enfim, é complicado, sabe? Às vezes eu fui juiz por 22 anos, e claro que o direito é um pouco complexo, mas você não pode perder aquela noção básica de que apesar de toda a complexidade, é para fazer justiça na forma da lei. Infelizmente, a gente tem visto essas decisões, mas por isso também a gente não pode ficar se lamuriando, lamentando nos cantos. Meu Deus, como era feliz o meu vale. Não, você vai lutar. Por isso que eu coloquei meu nome à disposição da população paranaense como pré-candidato ao Senado. Legal. Doutor, só para a gente encerrar, porque a agenda do senhor está corrida, Araucária é sede da refinaria Presidente Getúlio Vargas, tem toda essa discussão de ICMS aí, de alíquota de ICMS, o governo dando canetaço, mandando reduzir a alíquota de ICMS, e isso prejudica muito a Araucária. E essa discussão da reforma tributária é uma discussão que com certeza o senhor vai ter que travar lá, vai estar participando dessa discussão no Congresso Nacional, no Senado Federal. O que o senhor pensa disso? É necessário? Como é que a Araucária pode esperar do senhor com relação a essa discussão de reforma tributária que afeta tanto aqui o município de Araucária? É urgente uma reforma tributária. Principalmente o setor mais prejudicado pela falta da reforma tributária é o industrial. A gente tem um enorme potencial, mas se a gente for examinar o nosso sistema de tributos, ele é extremamente complexo.
Tributo sobre consumo, a gente tem ICMS, 27 estados com suas normas diferentes. O IPI federal, PIS, COFINS e tem ainda o ISS sobre serviços. As empresas, muitas vezes tem mais de uma atividade, tem que contratar lá um exército de contadores. E tem aquela história de que o tributo você compensa na outra fase e tal, mas na verdade, na prática, nem sempre consegue, porque é essa barafunda de regramentos. Então tem que ter uma simplificação. A carga tributária no Brasil ainda é muito elevada e o principal prejudicado, a atividade mais prejudicada acaba sendo a indústria. Então é urgente, temos que discutir. Infelizmente não houve condições políticas para fazer essa reforma tributária nessa legislatura. O governo era contra e não tinha consenso ali no Senado sobre as principais regras. A gente pode discutir os detalhes, mas o caminho da simplificação e da unificação e uma remodelagem do Pacto Federativo é importante. Porque o que acontece hoje? Arrecada-se muito dos municípios e do Estado, manda para Brasília, e daí os prefeitos ficam indo lá para Brasília pedindo recurso em verba de emenda parlamentar. Tem uma coisa de errado aí. Até porque você transforma o parlamentar muitas vezes numa espécie de, entre aspas, lobista de luxo. Claro que tem emendas parlamentares importantes, são recursos para os municípios, para organizações sociais, isso é importante, mas a gente tem que rediscutir isso. Mas se for mexer, tudo que for mexer, a gente tem que ter uma avaliação que é a seguinte. Hoje, a Araucária tem um orçamento X, conta com o orçamento X. Alterações tributárias vão mudar, eventualmente, esse volume de arrecadação. Então, tem que ter regras de transição. Seja se for subir ou seja se for diminuir, para que não haja mudanças abruptas. Eu acho, particularmente, que o Brasil tributa muito combustível e energia. Isso gera problemas para a indústria. A gente estava conversando com o pessoal, por exemplo, agora de Campo Largo, que eles estavam reclamando do problema da tributação do gás, que impacta a atividade industrial ali da região, principalmente na área de porcelana e de vidro. Eu tenho certeza que gera o mesmo ou similares impactos aqui em Araucária. Agora, mudar a tributação tem que levar... Tá, e como é que vai fazer se o município está contando com essa destinação específica nesse período? Então, a gente tem que ter construções que nós tenhamos uma previsibilidade dos impactos e como isso vai afetar a vida das pessoas. Buscar medidas compensatórias, né? Mas, de fato, a gente tem que ter uma política melhor em atenção à nossa indústria. Eu acredito que a Araucária poderia estar muito mais adiante se nós tivéssemos tido uma reforma tributária, por exemplo, há 4 anos, há 8 anos, que simplificasse o sistema de impostos. Legal. Doutor, para encerrar, o senhor sempre foi um cara de gabinete, um homem de gabinete, juiz, e agora está aí sentindo o calor da população, andando no meio das pessoas e tal. Tinha toda uma questão, uma preocupação, obviamente, o senhor mexeu no cerne da corrupção do país, então tinha toda uma preocupação com segurança e tal. Como é que está esse contato com a população? O senhor sente na rua essa polarização que o pessoal diz que tem e tal? Está sendo bem acolhido? Como é que está essas andanças? Olha, a receptividade tem sido ótima aqui no Paraná. Onde eu tenho chegado, as pessoas têm se aproximado, a gente vai conversar, às vezes o pessoal quer tirar foto. Então, eu não tenho visto muito problemas de aceitação por aí. É claro que ainda é um pré-campanha e nós vamos ter a campanha. Às vezes vamos dizer, as coisas pegam um calor um pouco diferente. Mas o que eu tenho mais visto, como eu disse, as pessoas querem soluções reais para os problemas delas. Saúde, educação, segurança pública, mais do que ficar nessas brigas bobas. Assim, eu trabalhava muito em gabinete, mas sempre fui uma pessoa muito ativa. A gente teve problemas de segurança que teve que cuidar por causa da Lava Jato. Eu também tive processos contra grandes traficantes de drogas, como o Fernandinho Beiramar, então a gente está um pouco acostumado a essas dificuldades. Mas esse contato com a população, com as pessoas, a conversa, o diálogo, acho que é a melhor parte, viu, inclusive, da política. Porque você aprende a ouvir, né, e você tem aquele calor humano, e você conhece também um pouco mais das realidades, de cada uma das realidades locais. A gente tem visitado principalmente hospital, empresas, organizações não governamentais, né?
e a gente tem aprendido muito nisso, sabe? Legal. Pessoal, então um bate-papo rápido aqui que a gente fez com o Dr. Sérgio Moro. Doutor, quiser deixar um recado final para a população aqui de Araucária, fique à vontade, que eu sei que a agenda do senhor está corrida. Não, eu até peço desculpas pela correria aqui, viu? A gente vai voltar, tá? Ainda em 22 e vai voltar também nos próximos anos. Né? Eu tenho falado brincando de que quer ser se for honrado com essa posição, um senador itinerante, então a gente quer ter em contato permanente com as pessoas. Hoje, infelizmente, acabou atrasando um pouquinho nas agendas anteriores, a gente teve que atropelar um pouquinho, mas foi um prazer aqui falar com vocês, tá? Pro Popular, para Araucária, e eu quero voltar com mais calma para a gente circular mais a cidade e conversar com as pessoas. Vai conseguir fazer isso na época de campanha. Né? O senhor vai ser muito bem-vindo aqui, a gente vai estar esperando o senhor. Agradeço a presença do Dr. Sérgio Moro aqui na redação do Jornal Popular. Vai continuar com a agenda dele, ainda vai para Lapa, vai para Contenda hoje ainda, né? Então tem bastante correria para fazer. Muito obrigado por acompanhar o Popular, muito obrigado, doutor, por vir aqui. O Popular, especialista em Araucária.